Seja bem-vindo a mais um vídeo de Páginas da Mente. E neste vídeo nós vamos falar sobre o livro Harry Potter e a Câmara Secreta. Este livro foi escrito por J.K. Rowling e é o segundo da série do Harry Potter, seguido do Harry Potter e a Pedra Filosofal. Desse mesmo livro, A Câmara Secreta, nós temos também um filme que tem o mesmo nome, Harry Potter e a Câmara Secreta. E hoje eu vou falar um pouquinho mais do livro nesse vídeo. O livro conta principalmente a história do Harry Potter, que é um menino que sobreviveu a um ataque de um bruxo famoso das trevas. Nesse ataque morreram também os pais dele. E aí ele foi levado para ser criado pela irmã da mãe, a tia Petúnia, que era casado com o Sr. Dursley, e eles tinham um filho, que era o Duda, que é um primo da mesma idade do Harry. No primeiro livro, o Harry ele descobre a verdade sobre a morte dos pais e que ele é um bruxo, né, famoso para todos que conhecem o mundo bruxo, mas ele foi criado por uma família de chamados trouxas, que são pessoas que não têm um sangue mágico, por assim dizer. E Harry, por ser um bruxo, ele é convidado para uma escola de magia e bruxaria que é Hogwarts. E no caminho para a escola, ele vai de trem, ele conhece o Rony, né, e a Hermione, que são amigos, que se tornam os melhores amigos dele. O Rony é o Ronald Weasley. Ele é um menino ruivo de uma família de bruxos e que todos na família gostam tanto de Harry que os acolhem como um filho e ele como um irmão, né, de tão próximo que eles ficam. Já no primeiro contato entre eles, é muito legal essa amizade entre os dois. O legal é que o Harry ele vê a família do Rony como uma família dos sonhos para ele. Um pai, uma mãe bruxos, que tudo na casa é enfeitiçado, tem a ver com mágica. É o que ele sonhava para ele, apesar de não ter mais os pais. E a outra amiga que ele tem é a Hermione, que é a Hermione Granger. Também, várias vezes no livro, ela é chamada só de Mione, carinhosamente. Ela nasceu numa família de trouxas, pessoas que não eram bruxas, que não tinham um sangue mágico, mas que ela era bruxa. E aí também ela foi convidada para ir para Hogwarts, e aí eles fizeram amizade. É legal que ela vai se aproximando deles naturalmente, ela gosta do jeito deles, e eles acabam sempre os três juntos em todas as histórias. Então, nesse livro começa contando a história de Harry, que ele está de férias, as férias de verão. Então ele terminou o primeiro ano em Hogwarts e já enfrentou o Voldemort, que já fala no primeiro livro. Então ele está ali nas férias, na casa dos Dursley, só que assim que ele passa pela porta, eles já tomam dele a varinha, a vassoura e os livros de magia dele para que ele não faça nada de mágica em casa. Só que os Dursley não sabem que o Harry não pode fazer magia fora da escola. Então eles, mesmo com medo, eles tentam trancar tudo. E é engraçado que o Harry no primeiro livro conta um pouco que ele era judiado pelo primo, que batia, juntava com os amigos. E nesse ele aproveita para sacanear um pouquinho o primo. Ele começa a falar umas palavras estranhas e o primo acha que ele tá tentando enfeitiçar, fica com medo e sai correndo e fala que ele é mais gordinho, que ele se atropela e cai nas próprias pernas, assim. Então ele aproveita realmente para dar o troco em todas as sacanagens que ele passou com o primo antes. Essa é uma parte que eu achei bem legal e ali admito que eu torci por ele junto. E ainda nessas férias dele aparece de visita o Toby, que era um elfo doméstico. E ele aparece, começa a conversar ali com o Harry e tenta convencer o Harry a não voltar para a escola. Mas ele tá sofrendo ali por causa de alguns problemas na família dele, que não aceita que ele é bruxo.
E ele fica triste, ele não vê a hora de voltar para a escola, então ele diz que não pode prometer isso pro Toby. E o Toby sacaneia ele, que até no filme mostra que derruba o bolo da tia Petúnia, né? O pudim, acho que era um pudim, né? E ele derruba ali o pudim da tia Petúnia e a família não acredita que não foi ele que enfeitiçou e o colocam de castigo. E nesse castigo ele passa até fome, coitado. Não deixam quase ele no banheiro, ele não consegue comer, não dão comida, não dão água. E aí ele fica trancado no quarto com a Edviges, que é aquela coruja branca dele. Muito bonita, aliás. E nessa hora ele começa a pensar, eu vou morrer aqui, porque eu tô sem água, tô sem comida, não tem como avisar os meus amigos, eu não posso fazer mágica, senão eu vou ser expulso da escola, o que eu vou fazer? E aí uma hora ele tá sonhando, ele escuta um barulho, e quando ele olha pela janela é um carro voador. E quem tá no carro? O Rony. Ele leva os dois irmãos dele, o Fred e o George, para resgatar o Harry daquela família. Legal, né? E aí eles levam o Harry para casa deles. A casa deles tem um nome, até um nome, né? Tem uma plaquinha lá, A Toca. E parece um chalé antigo, mas tudo é mágico lá dentro. E o Harry passa o último mês das férias lá junto com eles, o que é uma diversão para ele. Eu não queria que as férias acabassem. No livro conta mais detalhes ainda de como eram os feitiços, como cuidar do jardim. Achei muito legal. Se você tiver a oportunidade de ler, aproveite, que tem umas curiosidades bem interessantes ali. Um pouco mais adiante na história, eles ficam sabendo que existiu uma lenda de que Salazar Sonserina, o fundador de uma das casas lá de Hogwarts, na Sonserina, que no momento da fundação da escola, ele criou uma câmara secreta e que colocou dentro dessa câmara uma criatura mítica que poderia ser libertado somente por um herdeiro dele. Mas essa criatura surge e gera um terror em toda a escola. E para ajudar, o Harry está na hora errada no lugar errado. E ele passa a ser o principal suspeito de que ele é o herdeiro. Mesmo ele sendo da Grifinória, da escola Grifinória, da casa Grifinória, acham que é ele o herdeiro de Sonserina. E aí começam a especular com fofoca. Isso fica tão forte que ele mesmo começa a achar que ele é o herdeiro de Sonserina, de Salazar Sonserina, que ele tem o sangue de Sonserina nas veias e que realmente ele pode ter a ver com tudo aquilo. E no desenrolar da história vão surgindo mais detalhes um pouco diferentes dos filmes. Eu gosto tanto do Harry Potter que eu já quase decorei os filmes. O marido aqui em casa que o diga. Mas eu vejo muitas diferenças de cenas, de detalhes que me chamam a atenção. E mesmo eu conhecendo a história até o final, até lá no final do final, eu acho que essa leitura é muito gostosa, ela é muito leve. Tem uma descrição muito rica dos detalhes, dos locais, de como é a magia, de fisionomias. Eu acho muito interessante essa leitura. Porque quanto mais detalhes a gente tem na leitura, pelo menos do meu ponto de vista, né? Quanto mais detalhes a gente tem, parece que estimula mais a nossa imaginação, que a gente forma imagens mais nítidas na nossa cabeça. Eu acho isso muito bom da leitura. E uma das curiosidades que eu também gostei do livro é que quando o Tommy aparece com o Harry lá no quarto ainda, antes de ir lá derrubar o pudim da tia Petúnia, o Harry tenta ser muito gentil, hospitaleiro. Então ele fala, sente-se, senhor. E o Toby, ele fica encantado com isso, com a simplicidade. Fala, Harry Potter me mandando sentar. Ele não está habituado a nenhum tratamento gentil. Ele é um escravo, né? Esse elfo doméstico é praticamente um escravo doméstico ali da família, de uma família que ele não sabe, mas que ele trata como qualquer outra criatura que mereça o respeito e gentileza. E isso é muito legal de observar, porque a gente sabe que não é todo mundo que consegue ver essa gentileza, nem ser às vezes gentil. E é muito bonito isso do Harry, essa simplicidade dele, que mostra
que mesmo ele vindo de uma família que o rejeita a todo custo, que ele não tinha ainda se encontrado no mundo, ele já tinha essa nobreza, essa humildade dentro dele. Eu acho isso um sentimento assim muito bonito da parte dele. E quantas vezes a gente aqui numa situação difícil ou na nossa dificuldade de vida diária, a gente consegue realmente ser gentil com todos. Às vezes acontece alguma coisa, a gente depois fica lembrando que não foi tão gentil ou que poderia ter sido mais gentil, mais dócil, né? Nesse sentido, e que a gente não é. Depois a gente acaba se arrependendo, fica pensando a respeito, mas ele é espontâneo nisso, Harry. Ele dá esse exemplo. Não foi a primeira vez que ele teve essa atitude. A primeira vez que aconteceu isso foi quando Harry estava andando na Floresta Proibida, procurando um unicórnio que foi atacado, e o Voldemort aparece para ele. Ele começa a sentir uma dor forte na cicatriz, ele põe a mão na testa para tentar acalmar a dor, ele nem consegue abrir os olhos, e aí ele vê que ele vai ser atacado. Mas daí surge um centauro e o protege. E ele conversa com o centauro na mesma tranquilidade, com respeito. E mesmo sendo uma criatura mágica, ele não desrespeita. E a mesma coisa ele fez com o Tommy. Eu achei isso muito legal da parte dele, dessa personalidade, dessa gentileza dele. O que mais me prendeu na leitura do livro foi o desenrolar da história, a riqueza de detalhes e também a amizade que eles tinham, essa união entre o Rony, o Harry e a Hermione. Eu achei muito forte esse elo entre eles, porque os dois são amigos de Harry, não pela fama que ele tinha, de nossa, o Harry Potter, que todo mundo conhece, o menino que sobreviveu. Não, eles iam realmente pelo menino que ele era, pela atenção que ele dava, pela conversa dele, pelo carinho dele e vice-versa, né? Ele achava bonito ver a família do Rony, a Hermione era extremamente inteligente, então isso também o atraía. Então essa amizade deles é que deu força para ele enfrentar todas as dificuldades, já no livro anterior e nesse também. Uma outra curiosidade que surge nesse livro é como as aparências enganam. Vocês acho que se lembram talvez pelo filme, ou se não assistiram ainda ou não leram o livro, se tiverem oportunidade, é que o professor que foi contratado, né, o novo professor de defesa contra as artes das trevas, foi o professor Lockhart. E ele era considerado bonitão. Ele ficava se exibindo, se achando o máximo, sorriso, que ganhou não sei quantas vezes o prêmio de melhor sorriso do bruxo e assim por diante. E ele era tão vaidoso que ele escreveu os livros e depois ele fazia perguntas na aula. Ai, qual é a minha cor favorita no livro não sei o que? Ai, que a minha veste favorita é uma veste roxa, não sei das quantas. Ele viaja um pouco nisso. E é extremamente vaidoso. Qualquer coisa que acontece, ele entra na frente, ele fala que ele sabe e tal, não sei o que. Como, por exemplo, na primeira aula, ele leva uma gaiola cheia de criaturinhas com asas, que são os diabretes da Cornualha. E esses diabretes não poderiam ficar soltos assim, porque eles aprontam muito, né? Por eles mesmo, pelo nome, né? Diabretes. E aí ele começa a explicar e ele pega e resolve soltar na sala. Aí eles saem destruindo tudo, eles levantam o Neville pelas orelhas e penduram ele no lustre da sala, coitado, sempre o Neville que leva, né? E aí quando ele vai tentar resolver, porque ele viu que já passou um pouco do limite, um deles pega a varinha do professor. Aí o que ele faz? Ele sai correndo e se tranca na sala e manda o Harry com os amigos resolver o problema para ele. Então, quer dizer, fala e na hora de fazer, nada. E é nessa hora que a gente lembra, né, que a verdade sempre aparece, ou aquele outro ditado, né, mentira tem perna curta, que na hora que ele tinha que estar ali, ó, mostrar que pode,
ele voltava para trás. Mas na hora de tirar foto, de querer tirar foto com o Harry, então ele adorava. Mas na hora do vamos ver, esquece. E além disso, você também deve encontrar outras curiosidades nas entrelinhas da história toda. Essa saga, pelo que eu estou acompanhando nas leituras, já estou lendo o terceiro livro, do Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Mas dá para sentir que tem muitos detalhes nessas entrelinhas que a gente pode refletir, a gente pode pensar. Quando nós fazemos uma leitura, que possamos analisar um contexto, ver o que dá para aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia, eu acredito que é sempre válido. É o que eu busco para mim também. Então eu espero que você tenha gostado desse nosso conteúdo de hoje. E aguarde aí os nossos próximos vídeos. Então, por favor, deixe o seu like, se você ainda não deixou, se inscreva no canal e ative as notificações para receber o aviso do nosso próximo vídeo. Muito obrigada a todos! Tchau!